Operações com frações. Vamos ver primeiro a adição. No caso aí, a nossa primeira adição vai ser com denominadores iguais. Lembrando que denominadores é a parte de baixo e numerador é a parte de cima. No caso, 2 e 7, numerador 2, denominador 7. 3 e 7, numerador 3, denominador 7. No caso da adição de denominadores que a parte de baixo for iguais, basta repetir o denominador e somar os numeradores. No caso aí eu estou repetindo o 7 e estou somando o 2 mais 3, que é igual a 5. No nosso segundo exemplo aí, 3 é o numerador, 12 é o denominador. 1, numerador, 12, denominador. 2, numerador, 12, denominador. Mais uma vez, os denominadores são iguais, no caso 12. Então, quando os denominadores forem iguais, repete o denominador, que é a parte de baixo, e vamos somar o numerador, que é a parte de cima. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Só que nesse resultado dessa fração, eu noto que 6 e 12, eles são dois números pares. Então, vamos simplificar, que nós vimos nas questões anteriores, lá no vídeo anterior eu expliquei o que era simplificação. Mas relembrando, simplificação é um número que eu vou diminuir ao máximo essa fração. No caso, o 6 e o 12 é um número que eu posso dividir por 2, tanto em cima como embaixo. Eu não posso dividir em cima por 2 e embaixo por 3. Não pode haver isso. Se eu dividir em cima por 2, o de baixo também tem que ser dividido por 2. Se eu dividir o de cima por 3, o de baixo também tem que ser dividido por 3. Se eu dividir o de cima por 5, o de baixo também tem que ser dividido por 5. No caso, os 6 e 12 são dois números pares. Então, estou dividindo o de cima por 2 e o de baixo também por 2. 6 dividido para 2, 3. 12 dividido para 2, 6. Reparem agora que eu obtive 3 sobre 6. O denominador, que é 6, ele pode ser dividido por 2, mas o de cima, 3, ele não pode ser dividido por 2, ou seja, não vai dar uma divisão exata. Então, eu tenho que procurar um outro número que não seja o 2, que eu possa dividir a fração, tanto de cima como a de baixo. No caso que estou dividindo, eu achei o 3, então estou dividindo de cima por 3, 3 dividido por 3 dá 1, e 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu obtive 1 sobre 2. Que isso, 1 sobre 2, que eu não vou encontrar mais nenhum número para dividir o de cima pelo de baixo, isso é chamado de fração irredutível, ou seja, não consigo mais dividir. O próximo exemplo aí são com denominadores diferentes. É só prestar bem atenção nos denominadores. Se você repararem, a parte do numerador eu tenho 2 e o de baixo eu tenho 5, 3 e o de baixo eu tenho 10. Então eu tenho dois denominadores diferentes. No caso aí, eu não posso repetir o denominador. Eu tenho que tirar o MMC. O MMC nós já vimos antes de nós nos afastarmos aí da escola. Que nós vimos o MDC e o MMC. Então, relembrando o MMC, que são sempre tirados pela parte de baixo, eu vou tirar o MMC entre 5 e 10. É só colocar um ao lado do outro, 5,10. Passo um traço e eu observo que um dos números ele é dividido por 2, ele é um número par. Então, o 10 ele é um número par, então o 10 pode ser dividido por 2. Mas o 5 não pode ser dividido por 2, então eu vou repetir o 5 na parte de baixo, porque ele não vai entrar na minha operação, mas o 10 dividido para 2 vai dar 5. Agora eu obtive 5 e 5. Eu observo que todos os dois números é dividido por 5. Então, eu vou colocar ao lado 5. 5 dividido para 5 dá 1, 5 dividido para 5 dá 1. Quando eu obtiver no final da divisão 1 e 1, acabou a minha conta. Então, meu MMC vai ser a multiplicação dos números que deram do meu lado direito, ou seja, 2 e 5. Multiplicando 2 vezes 5 é igual a 10. Depois que eu obtive o MMC igual a 10, eu vou dividir, ele passa a ser o meu novo denominador. Esse denominador vai ser dividido com o primeiro denominador da fração. Ou seja,
10 vai dividir o 5, que é o denominador da primeira fração. Então, 10 dividido para 5 vai dar 2. E eu multiplico pelo numerador, que é o 2. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 2, 4. Vou repetir, vai ser o meu novo numerador. Agora eu vou pegar de novo o 10, que é o meu MMC, e dividir pelo denominador da segunda fração, que no caso é 10 também. Então, 10 dividido para 10 vai dar 1. Aí eu vou multiplicar pelo numerador, que é a parte de cima. 10 dividido para 10 dá 1. 1 vezes 3, 3. Então, a minha nova fração vai ser repetir o denominador, que eu encontrei no MMC, que é 10 e 10. Como agora eu tenho os denominadores iguais, vai ficar igual como eu aprendi no primeiro exemplo. Repetir o denominador e somar os numeradores, que é 4 e 3, que vai dar 7. Repetindo, agora eu obtenho os denominadores iguais, que eu vou repetir e vou somar os numeradores. 4 mais 3, 7. Subtração de frações. A subtração de frações, ela segue a mesma regra da adição, que nós acabamos de aprender. É aquela regra de denominadores iguais. Repete o denominador e vamos fazer a operação dos numeradores. No caso aí, 15 é o numerador e 20 é o denominador. 3 numerador, 20 denominador. Por que eu estou repetindo isso várias vezes? Porque é muito importante na minha solução eu observar o que é denominador e o que é numerador. No caso aí, eu observo que os denominadores, tanto da primeira como da segunda fração, equivale a 20. Então, no caso aí, basta eu repetir o denominador, que é 20, e fazer a operação dos numeradores. 15 menos 3, 12. Repetindo, quando os denominadores forem iguais, repete o denominador e eu faço a operação do numerador. 15 menos 3, 12. Obtive 12 e 20. Eu observo que o 12 é um número par e o 20 também é um número par. Vai ser preciso simplificar. Então, a simplificação, mais uma vez, é aquela que eu tenho que dividir a fração pelo mesmo número de cima pelo de baixo. Ou seja, eu tenho que dividir o numerador, no meu caso aí por 2, e o denominador também por 2. Repetindo, a simplificação não pode ser feita para dividir por 2 por cima e por 3 embaixo. Não pode ser número diferente, tem que ser pelo mesmo número. No caso aí, como o 12 é um número par e o 20 também é um número par, eu vou dividir o de cima por 2 e o de baixo por 2. 12 dividido para 2 vai dar 6. 20 dividido para 2 vai dar 10. Eu observo que ainda eu obtive dois números pares. 6 é número par e o 10 é número par. Então, de novo, eu vou simplificar por 2 pela parte de cima e por 2 a parte de baixo. Então, o 6, que é o numerador, eu vou dividir por 2. 6 dividido para 2, 3. 10 dividido para 2, 5. Agora eu obtive 3 sobre 5. Observem que eu não vou conseguir mais nenhum número igual para dividir a parte de cima com a parte de baixo. Porque o de cima é só dividido por 3 e o de baixo é só dividido por 5, que são dois números primos. Os números primos só são divididos por ele mesmo. Então, quando eu chego aí, eu não consigo mais nenhum número para dividir. Então, isso é chamado de fração irredutível. Irredutível porque ela não pode ser mais diminuída. Agora, subtração com denominadores diferentes. 2 numerador, 3 denominador. 3 numerador, 10 denominador. Repetindo, 2 numerador, 3 denominador. 3 numerador, 10 denominador. Então, eu observo aí que eu tenho denominadores diferentes, repetindo que denominadores são a parte de baixo. Observem bem que denominadores são a parte de baixo. No primeiro denominador eu tenho 3 e no segundo denominador eu tenho 10.
Então, dois denominadores diferentes. Toda vez que eu obtiver denominadores diferentes, a operação só pode ser feita se eu tirar o MMC. No caso aí, vamos tirar o MMC entre 3 e 10. Então, vai colocar o 3, que é o primeiro denominador, vírgula 10, que é o segundo denominador. Eu observo que eu tenho um número par, que no caso é 10. O 3, ele não é um número par, então ele não pode ser dividido por 2. Como eu não vou conseguir dividir ele, eu vou baixar ele. Ou seja, eu vou repetir o 3 na parte de baixo, na linha de baixo. O 10, ele é dividido por 2, então eu vou fazer essa divisão. 10 dividido para 2, 5. O resultado da divisão sempre é colocado na linha de baixo. Agora, eu obtive 3 e 5. Agora, não pode ser nem o 3 nem o 5, ele é dividido por 2. Então, eu vou pegar o próximo número, que é o 3, e dividir pelo próprio 3. Tá? Então, 3 dividido para 3 vai dar 1. O 5, ele não pode ser dividido por 3. Como ele não pode ser dividido por 3, eu vou repetir ele na parte de baixo. Então, sempre que um número não pode ser dividido pelo número que eu coloquei à direita, ele vai ser colocado para baixo. Na minha próxima linha, eu encontrei 1 e 5. O 5 só pode ser dividido por 5. Então, 1, vou baixar o 1 para a próxima linha, e 5 dividido para 5 dá 1. Como eu falei anteriormente, que o MMC, quando eu chego aos resultados 1 e 1, acabou minha conta. Então, eu pego meus números da direita e vou multiplicar. No caso, 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. No MMC, uma observação é importante, que os números só podem ser divididos na direita são números primos. Números primos são aqueles números que são divididos por 1 ou por ele mesmo, ou seja, eles têm apenas 2 divisores. Relembrando os números primos, 2, que é o único número primo par, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim sucessivamente. Então, voltando para a nossa conta, para a nossa subtração aí, então eu obtive como MMC tirado dos denominadores o valor 30. Então, esse 30 ele vai ser dividido pelo denominador da primeira fração, que é 3. Então, dividindo 30 por 3, eu vou obter 10. Agora, o resultado eu multiplico pela parte de cima. 10 dividido para 2, 20. Próxima, eu pego de novo o resultado do meu MMC, que é 30, e vou dividir pelo denominador da segunda fração, que no caso é 10. 10 dividido para 30, 30 dividido para 10, vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Repetindo, vou pegar o MMC, que é 30, e dividir pelo denominador, que é 10, que é da segunda fração. 30 dividido para 10 dá 3. E vou multiplicar pela parte de cima. 3 vezes 3, 9. Então, agora eu obtive os denominadores são iguais, que é o resultado do MMC, 30 e 30. Então, agora os denominadores sendo iguais, eu vou repetir o denominador e vou subtrair o numerador, que é a parte de cima. 20 menos 9, 11. Então, muito simples e muito cuidado. Quando os denominadores forem diferentes, a conta só pode ser feita quando for tirado o MMC. Multiplicação de fração. A multiplicação de fração ela é uma regra completamente diferente da adição e da subtração. Prestem bem atenção, ela é uma regra diferente da adição e da subtração. Agora, na multiplicação, não vai importar se eu tenho denominadores iguais ou denominadores diferentes. Prestem atenção no que eu estou falando. Na multiplicação de fração, eu esqueço a regra da adição e da subtração. Não vai mais importar se os denominadores, que é a parte de baixo, forem iguais ou diferentes.
Agora a regra é o seguinte: eu vou multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. No caso aí, o meu exemplo, eu tenho o numerador 2 e o denominador 4 na primeira fração. Eu tenho o numerador 3 e o denominador 7 na segunda fração. Repare que os denominadores agora eles são diferentes, mas não tem problema. É só multiplicar o numerador com o numerador, ou seja, que é a parte de cima, e vou multiplicar o denominador pelo denominador, que é a parte de baixo. Então, meus numeradores são 2 e 3. Eu vou multiplicar 2 vezes 3, 6. E vou multiplicar os denominadores, que é 4 e 7. Multiplicando 4 vezes 7, 28. Olha a regra aí. Multiplico a parte de cima e multiplico a parte de baixo. Eu não posso multiplicar a parte de cima pela parte de baixo. Então, a parte de cima é multiplicada pela parte de cima, que são os numeradores, e a parte de baixo é multiplicada pela parte de baixo, que são os denominadores. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 7, 28. Repararam que eu multipliquei o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, obtive 6 e 28. Bom, 6 e 28, eu noto que são dois números pares. Então, vamos simplificar isso. Como eu estou falando que, numa avaliação de vocês, se a fração puder ser simplificada e não for simplificada, vai ser descontado o ponto. Então, é obrigatório fazer a simplificação quando necessário. No caso aí, 6 e 28 são dois números pares. Então, eu vou dividir por 2 tanto o numerador, que é o 6, e o denominador, que é o 28, por 2. Não pode ser dividido por dois números diferentes. Por exemplo, por 2 em cima e por 5 embaixo. Só pode ser simplificada uma conta pelo mesmo valor. No caso aí, 2 em cima e 2 embaixo. 6 dividido para 2, 3. 28 dividido para 2, 14. Agora a parte de cima, ele é um número primo, que é o 3. Então ele só pode ser dividido por 3. E a parte de baixo, ele é um número par, que só pode ser dividido por 2. Como eu não posso dividir os números, numerador e denominador, por números diferentes, eu não vou conseguir mais número nenhum para dividir isso aí. Então, o 3 e o 14 se torna um número irredutível, uma fração irredutível. Não faço mais nada. Meu segundo exemplo, eu estou dando 3 frações. Não importa se eu tenho denominadores diferentes. Eu vou multiplicar a parte de cima pela parte de cima e a parte de baixo pela parte de baixo. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 1 vezes 4, que são os meus numeradores. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 4, 12. E vou multiplicar os meus denominadores, que é 4, 2 e 5. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Repararam que eu estou multiplicando só a parte de cima e só a parte de baixo? Agora eu obtive 12 e 40. Foi obrigatório a simplificar. No caso, 12 e o 40 são dois números pares, então pode ser dividido por 2. Eu vou dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. 12 dividido para 2, 6. 40 dividido para 2, 20. Olhem aí, meu próximo número formado, 6 e 20. Continua sendo dois números pares. Vou dividir por 2 de novo. O de cima por 2 e o de baixo por 2. 6 dividido para 2, 3. 20 dividido para 2, 10. De novo, eu caí naquele caso. O 3, ele é um número primo, só pode ser dividido por 3. E o 10 é um número par, que só pode ser dividido por 2. Então, eu cheguei numa situação irredutível, numa fração irredutível. Não pode ser feito mais nada. Acabou a conta aí. Divisão e fração. Atividades. Atividades do livro. Página 83, exercício 66 e 70. Página 85, exercício 81 e 82. Página 95 e 98. Lembrando a vocês que é só para fazer as páginas e os exercícios que eu estou indicando. Porque tem alguns exercícios que eles são muito elaborados que nós vamos fazer dentro da sala de aula. Então,
esse exercício que eu estou passando é só para vocês exercitarem, para saber se vocês aprenderam, tá? Então, lembrando que é para fazer só a atividade que eu estou passando. Repare que de 66 eu pulei para 70. Não é para fazer a 67, 68, 69, tá? Então, é só para fazer essa atividade que eu estou pedindo. Obrigado.